Olá, cumprimento a todos. Mais uma aula de processo penal pela PCI Concursos. E no dia de hoje nós vamos tratar do inquérito policial. Vamos tratar do inquérito policial, como vocês podem acompanhar aqui na lousa. Vamos falar de todos os itens relacionados ao inquérito policial como instrumento de investigação. O inquérito policial, a primeira informação fundamental que nós temos que trazer é o conceito do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo, de caráter inquisitorial, presidido pelo delegado de polícia, no sentido de se obter elementos de provas para demonstração da autoria e da materialidade de infrações penais, de delitos em geral. Então, por esse conceito, nós já constatamos que o inquérito ele é um procedimento administrativo. Um procedimento administrativo da qual os órgãos de segurança pública, mais especificamente a Polícia Judiciária, se utiliza para obter elementos de convicção, para obter elementos de prova que servirão para desvendar a prática de crimes, de delitos, ou demonstrar a ocorrência de crimes ou de delitos. Então, essa colocação ela é conceitual, uma colocação inicial, para que nós possamos refletir sobre o tema, mas vale a pena também a gente pensar na finalidade do inquérito. Além do conceito, qual seria a finalidade do inquérito policial? O inquérito policial, no próprio conceito que eu acabei de mencionar para vocês, nós já temos aí destacada a finalidade. Qual que é a finalidade do inquérito policial? O inquérito policial é um instrumento investigatório que tem por finalidade a coleta de provas. Tá? Então, o inquérito nada mais é do que um conjunto de provas que estão ali documentalizadas num procedimento administrativo investigatório, presidido pelo delegado de polícia, presidido pela autoridade policial, tá certo? Então isso já está no próprio conceito que eu acabei de dizer, que é um procedimento administrativo, mas a finalidade é coletar provas. Coletar provas para quê? Para que se coleta provas? Por que a Polícia Judiciária vai coletar provas? Qual a razão disso? Essa coleta de provas se justifica porque na medida em que há necessidade de se direcionar essas provas ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa formar um juízo de valores e verificar se vai ou não ingressar com a ação penal. Então, basicamente, coletar provas para quê? Para que uma outra instituição, que é o Ministério Público, possa formar o seu convencimento sobre o crime, possa formar aquilo que nós chamamos de opinio delicti, ou opinião sobre a prática do crime. E aí, nós vamos já direto para o objeto. Qual que é o objeto do inquérito policial? O que ele tem como foco, como alvo, como objeto? E aí já destaco para vocês, o objeto do inquérito policial é nada mais do que um conjunto de fatos relevantes, à elucidação dos crimes. Então, um conjunto de fatos relevantes à elucidação do crime. Então, objetos são fatos. Fatos que podem ser comprovados, que podem ser materializados, que podem ser documentalizados num expediente, num procedimento administrativo investigatório, que, na medida em que for concluído, chegará às mãos do Ministério Público, para que o Ministério Público, então, possa verificar se vai ou não ingressar com a ação penal, ingressar naquilo que nós já dissemos há pouco, que é a chamada fase judicial da persecução penal. Então, está aí definido o conceito, finalidade e objeto. Vamos, então, aos destinatários do inquérito. Muito bem, o inquérito ele é conduzido pelo delegado de polícia, presidido pelo delegado de polícia, e na medida em que ele é concluído na delegacia, por meio de um relatório que o delegado vai elaborar, qual será o seu destino?
quem que é o seu destinatário. Então vamos deixar isso muito claro. Isso é muito importante o aluno entender, perceber que nós temos dois tipos de destinatários. Nós temos o destinatário imediato, que é quem vai tomar a primeira providência na medida em que o inquérito foi concluído e relatado. Quem que é o destinatário imediato que deve tomar uma providência logo após a conclusão do inquérito? O Ministério Público. Tá. E nós temos um destinatário mediato ou indireto, que é o Poder Judiciário. Olha que interessante essa distinção aqui, isso é importante saber. Olha só, vamos entender uma coisa aqui desde já. Quando o inquérito é relatado e concluído, os autos do inquérito vão para o fórum e vão ser distribuídos numa vara criminal. Mas essa remessa do inquérito ao fórum é feita para fins burocráticos. Por quê? Porque o inquérito tem que tramitar numa vara criminal. Então, o Poder Judiciário é um destinatário imediato, porque ele é o destinatário puramente burocrático que vai disponibilizar uma vara judicial para que esse inquérito possa tramitar. Não quer dizer que o Poder Judiciário vá tomar uma providência obrigatoriamente ou necessariamente pelo simples fato do inquérito chegar ao fórum. Quem toma essa providência é o Ministério Público, mas os autos do inquérito vão fisicamente ao Poder Judiciário. Isso é importante saber. O próprio artigo 10 do Código de Processo Penal diz que os autos do inquérito são remetidos ao Poder Judiciário, ao fórum, porque o inquérito tem que tramitar sempre numa vara criminal perante o Poder Judiciário, porque o inquérito vai se utilizar da estrutura burocrática do Poder Judiciário. Mas mais do que isso, vai tramitar no Poder Judiciário numa vara criminal, porque o Poder Judiciário é quem fará a constante e perene supervisão da legalidade dos atos do inquérito. O Poder Judiciário não só vai disponibilizar uma estrutura cartorial, porque vai tramitar numa vara criminal o inquérito, mas também o Judiciário é importante no sentido de se fazer um controle de legalidade dos atos. É isso aí. Por isso que vai para o Judiciário. Agora, por que o Judiciário é só o destinatário imediato? Porque, a priori, o juiz não vai tomar nenhuma providência. Ele vai disponibilizar e vai fiscalizar apenas a investigação. Quem vai tomar providências? O Ministério Público, que é o destinatário imediato. Aí sim, o Ministério Público é que vai tomar providências que vai gerar eficácia jurídica no inquérito, que vai gerar desdobramentos do inquérito. O Ministério Público que, porventura, vai se utilizar do inquérito para oferecer uma denúncia, ou pedir um arquivamento desse inquérito, ou postular complementações investigatórias, se for o caso, nos termos do artigo 16 do Código de Processo Penal, porque o inquérito ainda está incompleto, não tem todas as provas que o Ministério Público entende necessárias para ajuizamento da ação penal. Então, vejam, há que se estabelecer essa distinção entre o destinatário imediato e imediato. O imediato vai ser o próprio Ministério Público, que é aquele que vai tomar providências institucionais com o inquérito concluído e relatado. E o imediato, então, é o Poder Judiciário, que é quem vai disponibilizar a sua estrutura burocrática para que se tenha a movimentação, o impulso oficial desse inquérito e que o juiz, então, possa estabelecer essa supervisão. Só um detalhe importante que eu quero acrescentar também, já que estamos falando do MP e do Poder Judiciário, o Judiciário também é fundamental ter o inquérito tramitando numa vara criminal do Poder Judiciário, porque pode acontecer de o delegado ou o promotor postularem na investigação algumas providências que possam gerar impactos, providências investigatórias que podem gerar impacto na órbita de algum direito fundamental. Então é possível que se postule uma prisão preventiva na fase do inquérito, ou o delegado represente ou o promotor pretenda essa prisão em juízo, e o juiz vai ter que deliberar. E óbvio que esse inquérito vai ter que estar tramitando numa vara criminal. E o juiz é que vai deliberar sobre isso mesmo na fase do inquérito. Ou uma interceptação telefônica, ou um mandado de busca e apreensão, ou de condução coercitiva. Portanto, são providências que envolvem uma ingerência, um impacto na órbita de um direito fundamental do cidadão. E, claro,
por envolver esse impacto, essa interferência na órbita de um direito fundamental do cidadão. Só o judiciário, por força da cláusula de reserva de jurisdição, é que pode deliberar sobre isso. Não é? Então, basicamente, é esse entendimento que nós temos que ter da relação do Ministério Público e do Poder Judiciário com o inquérito enquanto destinatários dessa investigação, tá certo? Muito bem, vamos prosseguir agora então, tratando das características do inquérito, e não são poucas, vocês podem ver aqui, eu vou apagar um pouco para me utilizar desse espaço aqui da lousa. Vamos falar então agora de cada uma dessas características que vai ajudar muito no estudo especificamente do inquérito. Vamos falar de cada uma dessas características. E vamos começar aqui falando da primeira característica que nós temos, que é a inquisitorialidade. Vamos lá. Inquisitorialidade. Vamos falar da inquisitorialidade. Eu coloquei em primeiro porque a característica mais marcante do inquérito é a inquisitorialidade. O que significa inquisitorialidade? Gente, vamos passar para esse tema agora, vamos falar dessa característica e vamos tratar de todos os desdobramentos da inquisitorialidade. Muito bem. A inquisitorialidade, aqui no Estado Democrático de Direito, eu não estou falando daquela inquisitorialidade da Idade Média, dos tribunais de Santa Inquisição, estou falando de uma inquisitorialidade republicana, própria do Estado Democrático de Direito. O que significa essa inquisitorialidade? Significa, basicamente, que o delegado, ao presidir o inquérito, ao conduzir as investigações, ele concentra na sua mão poderes a trazer essa prova unilateralmente para o inquérito, sem ter que ter a participação, sem ter que ter a anuência, sem ter que ter a aceitação do investigado. Vejam que o significado de inquisitorialidade no processo penal significa que nós teremos uma só autoridade para investigar, acusar, julgar e defender. O que seria muito grave, porque nós estaremos concentrando muito poder na mão de uma só autoridade. E isso tenderia ao abuso. Nós não teríamos um mecanismo, um sistema, um modelo de freios e contrapesos do poder persecutório se o processo fosse inquisitorial, como era na Idade Média. Aquela inquisitorialidade da Idade Média era uma inquisitorialidade irracional, como um mecanismo de dominação política, usando o processo penal e a própria igreja como instrumento de dominação política. Aquela inquisitorialidade medieval, um só agente, o juiz inquisitor, ele julgava, ele mesmo defendia, ele mesmo acusava, ele mesmo investigava. E isso gerava um poder absoluto, o que não é o caso, obviamente, hoje em dia. Mas essa inquisitorialidade atual que nós temos é uma inquisitorialidade mitigada, é bem verdade, concentrada apenas na fase investigatória, e o significado básico dela é que o delegado, então, produz a prova unilateralmente e tem ampla discricionariedade investigativa para orientar na investigação naquele sentido que ele entender razoável dentro da sua estratégia investigatória. Então, o delegado tem essa liberdade, a inquisitorialidade dá ao delegado uma liberdade de investigar constantemente, unilateralmente, de escolher quais as provas e quais os elementos de convicção que serão lançados dentro do inquérito. Tá? Esse é o significado da inquisitorialidade. O inquérito não tem contraditório, vocês vão perceber isso. O inquérito ele é inquisitorial. O que seria o oposto de inquisitorialidade? O oposto de inquisitorialidade é o próprio contraditório, que o inquérito não possui. O inquérito não tem contraditório. Por que ele não tem contraditório, o inquérito? O inquérito não tem contraditório por uma razão muito simples. O inquérito não trabalha com a ideia de acusação. O delegado não acusa ninguém. O delegado não imputa crimes a ninguém. Então não há confrontação de teses. Não há embate de ideias e de ponto de vistas ainda no inquérito. O inquérito é um instrumento para colher provas, para colher elementos de convicção. Então nós não temos ainda no inquérito o contraditório. Nesse sentido ele é inquisitorial. Agora,
nós temos que pensar que gradativamente algumas leis estão entrando em vigor para mitigar a inquisitorialidade. Não vou dizer que essas leis entram em vigor a ponto de se instituir o contraditório, não é isso. Mas elas entram em vigor para mitigar a inquisitorialidade, dando maior espaço para o advogado atuar no inquérito. E o exemplo disso, nós temos a Lei 13.245 de janeiro de 2016, a Lei 13.245 que alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB, criando mais espaço de atuação para o advogado poder participar do interrogatório policial, trazer razões por escrito, questionar a prova pericial. Então já existe um espaço de atuação substancial do advogado de defesa, exercendo defesa técnica, é óbvio, já no inquérito. Isso não quer dizer que nós instituímos um contraditório, mas podemos pensar numa mitigação da inquisitorialidade. E me parece que essa lei, a 13.245, só uma observação importante, ela é bem atual, é dizer que essa lei também veio à tona para permitir e facilitar a elaboração dos acordos de colaboração premiada que estão sendo feitos no Brasil. Então há que se dar mais espaço de atuação para o advogado, diminuir um pouco a inquisitorialidade para estabelecer esse espaço de barganha próprio dos acordos de colaboração, tá certo? Então apenas esse dado importante. Mas vamos para a próxima característica, que é a procedimentalidade. O inquérito é dotado de procedimentalidade. O que quer dizer isso, procedimentalidade? O inquérito ele é construído dentro de um procedimento com uma sucessão de atos investigatórios. Por que é importante isso? Porque o inquérito ele evolui cronologicamente. Ele vai evoluindo cronologicamente, ato por ato, etapa por etapa, a ponto de se ter tudo documentalizado, tudo materializado por escrito. E por que é importante que o inquérito venha a ser procedimentalizado? Para que se possa estabelecer o próprio controle de legalidade dos seus atos. Como é que se controla a legalidade dos atos do inquérito, os prazos, a fluência dos direitos ao longo do tempo, por exemplo, a decadência do direito de representar, enfim, os prazos para a conclusão do inquérito, ou prazos, por exemplo, para se ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública, em caso de inércia do Ministério Público. Tudo isso é possível porque o inquérito é dotado de procedimentalidade. A procedimentalidade é importante porque ela serve como uma garantia para o cidadão para cotejar esse procedimento com a lei, verificar se está sendo respeitada a legalidade na prática dos atos, mas mais do que isso, essa procedimentalidade é importante porque ela serve para manter a prova colhida durante o inquérito anexada aos autos, de uma maneira organizada, para que o Ministério Público possa estabelecer o estudo, estabelecer o seu ponto de vista, formar o seu convencimento sobre aqueles fatos. Então, a procedimentalidade organiza o inquérito, permite que ele aconteça de uma forma minimamente organizada e se torne viável e útil para o Ministério Público e para a sociedade, para a defesa, para o judiciário, enfim, para todas as instituições que estão interligadas ao inquérito, tá? Muito bem. E dá também, só mais uma observação, a procedimentalidade dá ao inquérito seu viés republicano, porque o inquérito não pode ser construído de uma forma arbitrária, ineficiente, ou a ponto de se manipular a investigação. Então a procedimentalidade é importante para preservar o caráter, o viés republicano dessa investigação, né? Tá certo? Então daí a ideia de procedimentalidade. Muito bem. Próxima característica, gente, é que o inquérito ele é dispensável. O que quer dizer isso, que o inquérito ele é dispensável? Veja, não quer dizer que ele não seja um instrumento importante e útil, não é isso. O inquérito ele é muito usado, ele é usado em 90% dos casos em que envolve a prática de crimes, mas ele é dispensável no seguinte aspecto. O inquérito é dispensável porque o Ministério Público não tem no inquérito uma via obrigatória para ingressar com a ação penal. O inquérito pode ser uma alternativa, é a mais usada, é a mais útil, é a mais segura, mas o Ministério Público pode se utilizar de peças de informação para ingressar com a ação penal, dispensando o inquérito. Nesse aspecto, o inquérito é dispensável. E mais do que isso, o inquérito policial também pode ser dispensável, por quê?
Porque o Ministério Público tem autonomia constitucional para propor a ação penal. Então guardem isso. O inquérito é dispensável não no sentido de diminuí-lo como instrumento investigatório, não é isso. O inquérito ele é dispensável, por quê? Porque o inquérito ele pode ser substituído por outra peça investigatória. Ele pode ser substituído por um procedimento investigatório do próprio Ministério Público, que é o procedimento investigatório criminal do MP. Ele pode ser substituído por peças de informação. Ele pode, inclusive, o inquérito, ser substituído por uma CPI, né? Pelo expediente investigatório de uma CPI que vai direto para o Ministério Público. Então, veja, ele é dispensável no sentido de que não é a única via ou a via obrigatória para se ingressar com a ação penal. Nós temos outras alternativas, outros expedientes que vão permitir o ajuizamento da ação penal. Tá certo? Tudo bem? Vamos seguindo então, falando do valor probatório do inquérito. E o valor probatório do inquérito é o valor probatório relativo. O que quer dizer isso? Que ele tem um valor probatório relativo. Bom, as provas do inquérito são colhidas sob um regime de inquisitorialidade, como eu acabei de mencionar. Ou seja, o delegado produz a prova unilateralmente, colhe aqueles elementos que entende plausíveis, coloca isso no inquérito unilateralmente, sem depender da concordância ou da anuência de quem quer que seja, simplesmente com base na sua linha de atuação, na sua estratégia investigatória. Pois bem, isso nos leva à constatação de que o valor probatório é relativo. Por quê? Porque as provas que são coletadas no inquérito, essa coleta de prova, essas provas são provas inquisitivas. Não são provas contraditórias. São provas inquisitivas que são utilizadas com um critério puramente informativo, para informar o MP, só para isso, para informar o MP, mas não para instruir o juiz no momento do julgamento. Ou seja, se uma testemunha foi ouvida pelo delegado na delegacia, e só o delegado a ouviu e não teve oportunidade do advogado fazer perguntas ou do promotor fazer perguntas a essa testemunha, essa prova foi construída inquisitorialmente. Ela é mera informação, ela não é prova instrutória, porque não passou pelo debate, pelo crivo do contraditório. Vejam vocês. Então, o seu valor probatório é relativo mesmo. Por quê? Porque ela serve como mera informação para que o Ministério Público verifique se vai ou não ingressar com a ação penal. Tá certo? Então, nesse sentido, o valor probatório é relativo. O valor probatório vai se tornar um valor probatório absoluto quando essa prova colhida no inquérito passar ao contraditório no curso da ação penal. E lá sim, sobre o crivo do contraditório, essa prova assume uma importância, assume um significado e pode ser usada pelo juiz como fundamento para decidir a ação penal, para sentenciar a causa ao final. Tá? Então aí é nesse sentido que nós temos o valor probatório relativo. Não é absoluto, é relativo porque a prova inquisitiva ela tem que ser refeita, reproduzida, reconstruída sobre o manto do contraditório, dentro da legalidade, dentro das suas formalidades legais que o Código de Processo Penal exige. Certo? Basicamente isso. Próxima característica, o inquérito pode ser sigiloso, não quer dizer que todos são, mas algumas investigações podem tramitar sob regime de sigilo. E aqui nós estamos relativizando o princípio da publicidade dos atos processuais. Então veja, há a possibilidade de se ter o sigilo da investigação e o sigilo de peças investigatórias. Me parece que o sigilo mais intenso é o sigilo da investigação. A investigação está acontecendo, o delegado está investigando, mas esses atos não constam de banco de dados público do Estado. Quer dizer, se a pessoa pedir uma certidão para saber se ela está sendo investigada dentro de uma estrutura do Estado, não haverá essa certidão. A pessoa não saberá que está sendo investigada, e porque a investigação tramita sob regime de sigilo, né? E geralmente esse sigilo cessa com alguma medida cautelar que é decretada e aí se dá publicidade, como uma busca e apreensão, uma condução coercitiva ou uma prisão, e a partir daí, então,
o advogado vai ter como ter acesso, porque o procedimento se torna público, o procedimento investigatório vai se tornar público a partir daí, cessando o sigilo. Agora, existe um sigilo mais brando, que é o sigilo de peças investigatórias. Algumas das peças investigatórias ficam colocadas sob regime de sigilo, porque já existe um sigilo legal, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda de um dos investigados, que está anexado ao inquérito. Obviamente que o advogado de uma outra parte interessada não vai ter acesso àquele procedimento que tem sigilo legal, vai ficar lacrado. Então, algumas peças investigatórias podem ficar sob sigilo, né? O delegado é obrigado a dar a vista dos autos ao advogado, se ele não houver sigilo da investigação, apenas aquelas peças que já estão encartadas nos autos, com base na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, é fundamental saber isso, tá? Basicamente isso. Seguindo, próxima característica, o inquérito é escrito, ou seja, todas as diligências, todos os atos que estão sendo praticados vão sendo documentalizados em peças que ficam relatadas e anexadas ao inquérito. Por que ele tem que ser escrito, o inquérito? O inquérito tem que ser escrito porque, basicamente, nós temos que perpetuar essa informação, verificar se está sendo respeitada a legalidade na prática dos atos, tudo que está sendo feito, diligenciado, vai tendo que ser relatado, colocado por escrito em peças, em autos, em instrumentos que vão estar no inquérito, para que todos saibam efetivamente o que está acontecendo, tá certo? Próxima característica é a indisponibilidade do inquérito, ou seja, essa indisponibilidade é para o delegado, não para o Ministério Público e para o Judiciário. O inquérito é indisponível para o delegado, ou seja, o delegado não pode arquivar inquérito. Guardem isso, gente, isso é muito importante saber. Delegado não arquiva inquérito. O que o delegado faz é concluir o inquérito com um relatório. Quem arquiva o inquérito ou é o próprio Poder Judiciário que homologa o pedido de arquivamento do Ministério Público ou o Procurador-Geral, que é quem vai dar a última palavra em matéria de ação penal, dizendo se vai haver ação penal ou não. Basicamente isso. Então essa indisponibilidade afeta ao delegado, que tem poder para instaurar, mas não tem poder para arquivar inquérito algum. Ele tem que ir até o fim, concluindo sua missão, o seu mistério institucional, que é investigar, tá certo? Próxima característica, oficiosidade. O que significa oficiosidade do inquérito por parte do delegado? Significa que o delegado tem plena autoridade para instaurar de ofício um inquérito policial e não depende de provocação de um agente externo. Ele mesmo, delegado, pode, por autoridade própria, extraída da lei e da própria Constituição Federal, pode e deve, é um poder-dever, de instaurar inquérito policial quando se tem notícia de um crime. Quando se tem conhecimento da prática de um crime, o próprio delegado de ofício extrai poder diretamente da lei, diretamente da Constituição Federal e instaura o inquérito policial, tá certo? Então ele age de ofício, não depende de provocação de ninguém, porque esse é o seu mistério, é a sua função institucional nata, né? O delegado é um agente investigador e, portanto, sempre que tomar conhecimento de um fato, ele mesmo vai lá e instaura o inquérito, tá certo? Isso é próprio da instituição, é próprio da autoridade. Próxima característica, o inquérito ele é controlável judicialmente. Eu acho que essa é a última característica e a mais importante de ser falada. Por quê? Porque ele é controlável judicialmente. Eu já disse há pouco e vou repetir, o inquérito tramita numa vara criminal, sempre sob os olhos de um juiz, sob a tutela judicial do Poder Judiciário. Então, quando eu digo que ele é controlável judicialmente, eu devo dizer que os atos investigatórios, né, devem preservar o princípio da legalidade, devem respeitar o Estado de Direito, não podem ser praticados com violações de direitos. E quem analisa e verifica essa legalidade é o próprio Poder Judiciário, que vai controlar a legalidade, eventual abuso, eventual excesso, eventual desproporcionalidade desses atos.
Então é controlável judicialmente nesse aspecto, tá certo? Sob o prisma do judiciário. O judiciário supervisiona a todo tempo os atos investigatórios e supervisiona na medida em que concede, defere ou indefere alguma providência, alguma determinação que é postulada pelo delegado ou pelo promotor que acompanha a investigação, até porque há necessidade de se restringir direitos fundamentais em alguns casos para se conseguir resultados eficientes durante a investigação. Então, esse controle judicial é importante. Esse controle judicial pode ser feito de ofício, pelo próprio juiz quando ele constata esse abuso, ou ele pode ser feito mediante provocação através da impetração de um habeas corpus, tá certo? Esse controle judicial pode ser feito em primeira instância ali, perante o juiz que tem o inquérito sob sua supervisão, ou esse controle pode ser provocado em segunda instância perante o Tribunal de Justiça, quando o inquérito é mantido e o ato de ilegalidade é praticado pelo juiz de primeira instância naquela vara onde ele mesmo tramita, tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia de controle judicial do inquérito. Muito bem, a gente encerra então aqui a primeira aula introdutória sobre inquérito. Eu agradeço e prosseguiremos na aula seguinte para falar sobre a instauração do inquérito policial. Obrigado.